Eu ia mostrar alguns números, mas eu acho que eu já falei, tomei muito tempo, não vou mostrar os números. Eu acho que há alguns gráficos aqui que mostram dramaticamente o que o governador Mário Covas fez, né? Até 94, o governo sistematicamente apresentava um déficit orçamentário. Gastava-se muito mais do que se arrecadava, e incluindo na receita os empréstimos financeiros, financiamentos. Então, no último ano do governo Fleury, o déficit foi 21,7. Gastou-se 21,7 mais do que se arrecadou em termos de receita tributária, outras receitas correntes, taxas, além dos empréstimos que foi feito ao sistema bancário, etc. Logo no primeiro ano, nós conseguimos reduzir esse déficit para 2,9%, e a partir daí o governo sistematicamente passou a apresentar um pequeno superávit. Esse pequeno superávit, na verdade, podia ser pequeno negativo ou positivo. Mas para um secretário da Fazenda, né, trabalhando junto com o governador Mário Covas, levar um resultado positivo, né, em vez de ter déficit, ter um pequeno superávit, né, passou a ser uma coisa importante, e eu acho que essa tradição tem sido mantida, né, com o governador Geraldo Alckmin, né. Mas esse ajuste foi feito pensando no crescimento do Estado. Então nós não vamos cortar investimento. Ele queria fazer os investimentos e as obras necessárias. Então o que nós fizemos foi corte na despesa corrente. E ampliamos de uma situação em que a poupança pública, quer dizer, o que sobrava da receita corrente para fazer investimento era negativa, né, no governo anterior, nós passamos a positiva. A capacidade de pagar dívida do governo era negativa, nós passamos a positiva. E com esses ajustes, portanto, contendo principalmente o custeio do governo, né, o governador passou a fazer obras. E fez mais obras do que os dois governos juntos, que conseguiu aumentar o investimento. Eu lembro que só no primeiro período o governador inaugurou pelo menos 13 novos hospitais. Aumentou, mais do que aumentou, o número de vagas nos presídios. Portanto, o governador Covas sozinho construiu mais presídios, vagas nos presídios, do que toda a história anterior de São Paulo. E ainda assim, tirando a despesa de pessoal, que esses problemas legais você não tem como reduzir, a despesa de custeio foi reduzida em 25% em 6 anos, em termos reais. Se eu comparar a despesa de custeio, tirando o pessoal, de 94, com de 2000, caiu em torno de 25%. Isso são números, né, incontestáveis, números que estão no balanço do Estado. Eu ia mostrar mais os dados, mas última coisa que eu acho... por favor, só fazendo uma parte, assim que o professor Echak Nakano encerrar a sua apresentação, nós passaríamos às perguntas. Então eu pediria que as perguntas fossem feitas por escrito, na pastinha que foi distribuída, há um bloquinho que poderá ser usado para isso. Então, por favor, perguntas por escrito. Deixa eu só mencionar uma última coisa que eu acho que mostra quem era Mário Covas. Nós tínhamos uma dívida imensa, que foi feita, evidentemente, pelos governos anteriores. E aí, evidentemente, nós tínhamos que dar uma solução à dívida. E o Estado ainda tinha uma série de ativos que podiam ser transferidos para o setor privado. Então, nós chegamos à conclusão, inclusive porque como o Estado não tinha condições de fazer investimento, era praticamente obrigatório transferir para o setor privado para fazer investimento, como o setor energético. E a crise, né, o apagão, acabou comprovando que o governador estava certo. Então, quando nós fizemos todos os levantamentos, etc., o programa de privatização do governo Mário Covas mobilizou 32 bilhões de reais, em reais de 2000. E aí, um problema que evidentemente se colocava é o seguinte: se o governador Mário Covas não tivesse o compromisso com o futuro, né, tivesse governando para o futuro, não tivesse a responsabilidade fiscal que ele tinha, a coisa mais óbvia era pegar 32 bilhões e fazer obras.
para aumentar, supostamente, seu Ibope, né, popular. O que ele fez? Evidentemente contrariado, ele é um político. Mas o homem, Mário Covas, seus valores estavam acima. Então usou esses 32 bilhões para abater a dívida, que foi a forma que nós encontramos, né, para fazer aquela dívida que crescia como uma bola de neve, que envolvia um serviço de juros só numa parte mais do que a receita do Estado, consolidar toda a dívida, rever todas as dívidas, todos os contratos, e pagar uma parte significativa da dívida e fazer a negociação com o governo federal, dando, né, todas as receitas de privatização como o primeiro pagamento, né, abrindo mão de 32 bilhões em dinheiro, né, que ele poderia ter feito obras, evidentemente quebrando o Estado, deixando o Estado, e a decisão aí era muito simples: ou eu me beneficio, né, com os 32 bilhões, mas deixo o Estado quebrado, e com o futuro do Estado de São Paulo comprometido, porque aquela dívida é a dimensão tal, né, que o futuro, ele preferiu desobstruir o futuro, abrir espaço para os próximos governantes, abrir mão da possibilidade de fazer obras e pagar a dívida feita por governantes anteriores, né, a ter um benefício pessoal. Esse era o governador Mário Covas, traduzido em termos financeiros, né? Muito obrigado. Acho que você vai responder de lá. Acho que você vai responder as perguntas. Muito obrigado, professor Yoshiaki Nakano. O professor Yoshiaki nos deu uma visão da real dimensão da questão da responsabilidade fiscal. Ele nos disse que responsabilidade fiscal é muito mais do que simplesmente gastar-se menos do que se arrecada. Até porque é fácil gastar menos do que se arrecada, de um lado, não fazendo, o que muitos governos fazem, deixando de realizar investimentos, deixando de fazer, ou simplesmente aumentando a carga tributária para se arrecadar mais do que se gasta. E, na realidade, o que o professor Yoshiaki nos trouxe, o que é importante é que aquilo que seja gasto, seja bem gasto.